Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco para comentar as principais informações do Vasco da Gama. E olha, temos a confirmação do árbitro de vídeo para o jogo contra o Palmeiras. Temos uma dúvida na zaga, pegou de surpresa aí, a gente vai trazer a informação, né? Tem um zagueiro que pode ficar de fora do jogo. Vamos colocar no campinho, inclusive, quais são as opções, caso isso se confirme. Tem Fernando Diniz podendo quebrar mais um tabu e muito mais. É mais um conteúdo recheado de informações para você e eu só peço para você deixar o likezão para você apoiar o nosso trabalho, beleza? O seu like vale muito pra gente. Olha, se você tá inscrito no canal e vamos falar de Vasco. Antes de falar de Vasco, rapidinho teve um jogo ontem do Brasileirão. Pois é, meus amigos, o Ceará venceu o São Paulo no Morumbi. Era o único resultado que não podia acontecer pro Vasco, né? Se tem empate ou se o São Paulo vence, o Vasco segue na 11ª posição, mas o Ceará venceu o jogo, olha aí. O Vasco, então, vai para a 12ª. No geral da rodada, a gente estava em 13º, subimos, então, uma posição para a 12ª, para o 12º lugar. O mais importante, eu continuo dizendo, é a distância que o Vasco abriu para o Z4. O Vasco tem 30 pontos, o Juventude, que é o primeiro dentro da zona, tem 22. Então, 8 pontos de diferença é muito bom. O G4 segue com Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol. O Z4, Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport. A bola rola às 7 da noite nesta quarta-feira para Palmeiras e Vasco. É a rodada 26 do Campeonato Brasileiro 2025. Pela TV, você assiste nos canais Premier com imagens e aqui no YouTube eu estarei no Expresso 1923 esperando por você. A gente já tinha essas informações, inclusive do árbitro, né? Quem apita o jogo é o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Já apitou 5 jogos do Vasco em 2025 e não tivemos problemas. Na sala do VAR foi confirmado ontem o árbitro de vídeo pela CBF, é o Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul, árbitro que já tivemos alguns problemas, tá um pouco longe, foi lá para 2023, 2022, mas enfim, eu não esqueço, tomara que tenha ficado no passado. Boa sorte para essa arbitragem aí. Pois é, meus amigos, ontem o Plantão Vascaíno trouxe uma informação de que existe uma suspeita de lesão no adutor da coxa do colombiano Carlos Cuesta e que, portanto, ele será reavaliado no treino de hoje, né, onde o Fernando Diniz vai definir não só o time titular, como também a lista de relacionados. O time viaja já depois do almoço para São Paulo, onde pega o Palmeiras amanhã. Então, isso aqui preocupa, né? Porque, de novo, quebra a sequência de entrosamentos da nova dupla de zaga do Vasco, Cuesta e Renan. O Renan teve um protocolo de concussão que ficou de fora, já quebrou um pouquinho a sequência. Agora, se o Cuesta ficar de fora, quebra de novo. E assim o entrosamento vai vindo mais lentamente, né? Entrosamento não adianta, tem que jogar junto, é tempo. Não tem outra receita, né? Então, tô torcendo para nessa reavaliação o departamento médico falar, o Cuesta está em condições, pode liberar o colombiano para o jogo. Mas, caso o Cuesta realmente fique de fora, quais são as opções do Fernando Diniz? Vamos ver. Vamos aqui no nosso campinho, vamos então tirar o Cuesta aqui rapidamente. E, ele tem algumas opções, vamos lá. A primeira, 6 por meia dúzia, coloca um outro zagueiro ali do lado direito, que é o Oliveira, tá? Não gosto dessa opção. Outra opção, Renan joga torto e Lucas Freitas pega o lado esquerdo. É a opção que eu faria. Já aconteceu uma vez nesse campeonato e funcionou, então eu jogaria dessa forma. Outra opção, Renan segue do lado esquerdo, Hugo Moura desce de novo improvisado na zaga e entra um volante por ali, provavelmente Matheus Cocão. Também não gosto dessa opção, tá? Manteria o Hugo Moura no meio e jogaria com o Renan torto do lado direito, com o Freitas fazendo a dupla de zaga com ele. Como você já deve desconfiar, estou esperando o seu comentário, a sua opinião sobre isso aqui. Dessas opções que eu mostrei, o que você faria? Lembrando, tá, pessoal? Ainda não está cravado, é uma possibilidade da gente ficar sem o Cuesta. E essa informação provavelmente a gente terá no decorrer
do dia de hoje, você vai conferir, claro, aqui no canal Mineiro Vascaíno. Pois é, meus amigos, Fernando Diniz é um quebrador de tabus. Ele quebrou o tabu vencendo o Cruzeiro em São Januário, o que não acontecia desde 2019, aquele gol do Guarim. Ele venceu o São Paulo no Morumbis, coisa que o Vasco não conseguia desde 2000, depois de 8 anos, na verdade, né? 2017, então são 8 anos. Ficou sem perder para o Flamengo, o maior rival, no Campeonato Brasileiro, não acontecia desde 2018. Vitória sobre o Cruzeiro, 13 anos que a gente não vencia o goleiro Cássio. Aliás, é a primeira vitória do Vasco sobre o goleiro Cássio, mais um tabu quebrado. Goleada de 6-0 sobre o Santos. O Vasco não fazia 6 gols numa partida de Brasileirão desde 2001. Desde 2001. Meu Deus do céu. Aliás, mentira. Desde 2008, 6-1 sobre o Atlético Mineiro. E a primeira vitória do clube foi em 2001. Então, na verdade, desde 2008. Ainda assim, muito tempo, né? E por último aqui, o Vasco chega na 25ª rodada com mais gols feitos que sofridos. E isso não acontecia desde 2012. E o próximo tabu do Fernando Diniz é esse aqui, ó. Vencer o Palmeiras, tá? Vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos ver aqui, ó. O Vasco não consegue vencer o Palmeiras tem 10 anos, considerando todas as competições. A última vitória foi em 2015, quando fez 2-0 em São Paulo e deu início a uma série invicta que só foi quebrada no ano seguinte. De lá pra cá, são 13 jogos, 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Então, um tabu que obviamente incomoda, né? E mais para Fernando Diniz, que é um quebrador de tabus, vamos quebrar mais um, né, família? Vamos quebrar mais um. Eu sigo dizendo, eu sei que a galera não gosta de ouvir isso, mas o empate não é um resultado ruim, tá? O Vasco, agora que tá nessa nova situação na tabela, empatar fora de casa contra um dos líderes do campeonato, ali no G4, não é ruim, tá? Mas, claro, se vencer, o vascaíno mais desconfiado, mais pessimista, vai começar a acreditar que dá sim pra gente buscar alguma coisa nesse Brasileirão mais acima, né? Pô, você joga um clássico bem jogado, você vence Bahia, você vence Cruzeiro e aí você vence Palmeiras fora de casa, pô, meu amigo, se isso pra você não for uma evolução, aí não tem mais nada pra te ajudar, não. E se você quiser mais conteúdo de Vasco, lá em cima no cantinho tá passando um card, é só você clicar e conferir. Confirmamos ali Tietê voltando ao time titular. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.